Posso ler, queridos? Diz assim, 1 Samuel capítulo 3. Enquanto isso, o menino Samuel serviu o Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor, talvez a sua Bíblia diga, a palavra do Senhor, era muito rara, e as visões não eram mais frequentes, a minha Bíblia diz comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. Só até aqui. Vamos orar aqui, isso, por favor. Deus e Pai, quero nesta noite, como sempre, não só eu, mas todos os meus irmãos, companheiros de ministérios que ocupam essa tribuna, esse púlpito, sempre que nós temos em mãos a Tua palavra, a gente sabe da responsabilidade que é falar aquilo que está no Teu coração. Porque particularmente nós temos medo de falar algo de nós mesmos, porque sabemos que de nós não tem muita coisa a se dizer. Mas do Senhor há uma profundidade que não há como mensurar. E nesta noite, eu tinha preparado uma mensagem para hoje, Deus, que não era essa, mas o Teu Espírito Santo me inquietou pela manhã. Eu acordei cedo, Deus, com esta mensagem ardendo em meu coração, e eu assentei minha mesa para estudar, e eu creio, Deus, que o Senhor quer falar com a gente hoje, de uma forma em que nós precisamos te ouvir. Então fala com a Tua igreja, se manifesta entre nós, porque o Senhor tem todo o espaço, toda a liberdade para operar neste lugar, porque a casa é Tua, a igreja é Tua, e nós pertencemos ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu imagino que a nossa vida, em muitos aspectos, elas emitem sinais de quando estamos bem ou quando estamos mal em alguma área. Eu acredito que a vida seja assim. Em algum momento ela nos emite algum sinal. Quando você está bem, em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, que são muitas áreas que envolvem a vida do ser humano, quando nós estamos bem, a gente recebe esses sinais, seja em forma de uma alegria, de uma satisfação, sabe, de um prazer e de glorificarmos a Deus, porque sabemos que algumas coisas estão funcionando em nossa vida, e por causa disso a gente glorifica a Deus, e este é o sinal que nós emitimos, a gente glorifica o Senhor, a gente dá glórias a Deus. Em outros momentos, ou em algumas outras áreas da vida, quando nós não estamos também bem, alguma coisa está mal, estes sinais também são emitidos. De alguma maneira a gente percebe que algo não está caminhando bem, que alguma coisa não está acontecendo da maneira que nós gostaríamos que estivesse acontecendo, seja em qualquer área da vida. A gente sempre sabe que alguma coisa está ou não está bem, quando estamos ou não estamos bem. A vida nos ajuda emitindo, nos sinalizando em relação a isto. Mas eu também entendo que com a vida espiritual, com a nossa vida espiritual, ela não é diferente. Quando nós estamos bem espiritualmente, nós sabemos, a gente percebe, não só nós, mas as pessoas que estão em volta de nós também percebem quando nós estamos em comunhão com Deus, sabe, os amigos, ainda que não sejam evangélicos, não importa. Eles olham para você e sabem quando você está bem com Deus. E quando nós também não estamos, eles também conseguem fazer esta avaliação, ainda que eles não consigam espiritualmente entender o que está acontecendo, mas eles percebem quando nós não estamos bem. Eles sabem disso. E eu começo a entender, irmãos, que esta avaliação da vida espiritual, e por isso eu tenho como tema da mensagem hoje, como avaliar a nossa vida com Deus. Como você faz?
para você fazer uma autoavaliação, para que você faça uma autoanálise, para que você olhe para você e você saiba definir como você está espiritualmente, como é que está a sua vida, sabe? Como é que você está com o Senhor, com a tua vida, com a tua alma, o teu espírito, sabe? Será que você sabe fazer esta avaliação? Será que você sabe discernir este momento na sua vida? E eu entendo que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, de alguma maneira, ela nos sinaliza quando nós estamos e quando nós não estamos bem com Deus. A Bíblia nos dá esse sinal. O capítulo 3 de 1 Samuel, o versículo 1, ele já começa nos sinalizando, nos dando uma orientação como nós devemos saber quando estamos bem ou não espiritualmente. E diz aqui no versículo 1, a parte B, que diz assim: e a palavra do Senhor era muito rara, talvez a sua Bíblia diga muito difícil, naqueles dias. Primeiro, queridos, quando saber quando estou bem ou mal espiritualmente? Quando se perde o interesse pela palavra de Deus. Se você quer começar a perceber que se você está bem com Deus ou não, é quando você já não tem mais interesse, mais vontade, o teu coração já não arde mais quando a Bíblia está em suas mãos, ou quando você em algum momento olha para a palavra, ou quando você vai ouvir a palavra, se o teu coração, se o teu espírito, ele não se alegra mais com a palavra de Deus, começa a entender, este é um sinal de que alguma coisa não vai bem contigo. Nesse período da história de Israel, o povo estava vivendo um momento muito difícil espiritualmente. Israel estava em caos espiritualmente. E Deus tinha levantado um homem, um sacerdote, um profeta, alguém que representava o seu povo, que representava o povo de Deus, que era exatamente o sacerdote Eli. E a função do sacerdote Eli, e nesse período ele assumia também uma função de juiz de Israel. Naquela época Israel não era governada por nenhum rei, eram juízes, e Eli já estava aqui 40 anos sendo representante de Deus no meio do povo de Israel. Eli era a pessoa que tinha responsabilidade da parte do Senhor, sabe, para estar intercedendo, para aproximar o povo da palavra, da oração, da comunhão com Deus. Eli foi o homem que Deus escolheu e o capacitou para que as pessoas pudessem saber como chegar próximo do Senhor, como se aproximar, como ter comunhão com o Senhor. Eli era este homem responsável da parte de Deus para fazer com que o povo tivesse essa orientação. E como nós conduzimos o povo? Como é que nós, sabe, pregadores, pastores, líderes espirituais, como nós conduzimos as pessoas a Deus? Como nós orientamos as pessoas? É através da palavra. É a palavra de Deus, conforme existe uma linguagem militar que a gente diz, é o nosso azimute, é o que dá a nossa direção, é o que nos dá orientação, é que diz onde é o norte, o sul, leste e oeste. É a palavra de Deus que diz para onde você deve e para onde você não deve ir. E a palavra começa nos mostrando aqui, vocês leram comigo, que a palavra do Senhor naquela época era muito rara, quase não se usava mais a palavra do Senhor. Eli já não usava mais a palavra, Eli já não fazia mais questão de que o povo ouvisse a palavra, tivesse instrução da palavra. E quando você começa a tirar a palavra da igreja, tirar a palavra da vida do povo de Deus, automaticamente alguma coisa vai substituindo a palavra, alguma coisa vai ocupando o lugar da palavra, o espaço da palavra. Muitas coisas começam a vir no lugar da palavra e muitas vezes o que vem no lugar da palavra são entretenimentos.
são coisas que nos fazem entreter, ou não perceber o tempo passar, que nos faça rir muito, que até nos faça alegres demais. Mas me permita dizer para você, nada, por melhor que seja, por mais atraente, por melhor que seja o entretenimento, nada consegue substituir a palavra de Deus. Porque quando eu me afasto da palavra, quando a palavra de Deus começa a se ausentar de mim, a Bíblia identifica isso como apostasia. O que Israel estava vivendo nesse período aqui, quando o sacerdote estava responsável espiritualmente pelo povo? A palavra já não estava mais frequente. O povo estava vivendo uma apostasia. Toda vez que você separa uma pessoa ou distancia uma pessoa de Deus, tenha certeza da palavra de Deus, tenha certeza que essa pessoa, ela tem uma grande e alta probabilidade de estar entrando numa apostasia. Se você for estudar a história da igreja, ou a história da igreja contemporânea, você vai perceber o seguinte, que as grandes apostasias, as grandes aberrações teológicas, elas começaram a acontecer quando o homem se desvencilhou da palavra, quando o homem se ausenta da palavra. E o que mais se vê hoje em dia são coisas sendo colocadas no lugar da palavra, eventos ocupando o espaço da palavra. Acontecem trocentas programações na igreja e muitas são interessantes. Eu até confesso que muitas coisas que a gente vê são interessantes, mas por melhor que seja, entenda igual, coloque isso no teu coração, por melhor que seja a programação da sua igreja, desta igreja, ou qualquer outra igreja, nada pode ocupar o lugar da palavra. O Senhor Deus começa a nos revelar aqui como esse homem, ou a vida espiritual, ela não está bem. E começamos a entender quando se perde o interesse pela palavra de Deus. Por isso o texto diz: a palavra do Senhor era muito rara, era muito difícil se ouvir a palavra de Deus. A segunda maneira que nós temos de fazer uma avaliação da nossa vida espiritual e sabermos se estamos bem com Deus ou não estamos, o versículo 1 ainda não termina. Ele nos dá esse pano, esse panorama, esse pano de fundo para que você possa entender. Ele diz ainda no versículo 1, a parte B, as visões. Observe como é que está escrito muito clara. As visões não eram frequentes. O que significa? Como eu começo a entender que a minha vida espiritual não está bem com Deus? Como eu começo, qual é a avaliação que eu faço dentro desse contexto? É quando se despreza os dons espirituais. A visão, ou as visões que Deus dava aos sacerdotes, aos profetas, aos homens de Deus, era uma ferramenta espiritual para que ele pudesse, direcionar o povo a Deus, trazer coisas em que humanamente o homem não consegue ver, e Deus capacitava esses homens com dons espirituais para que ele pudesse fazer a obra de Deus com mais condições. Deus tinha capacitado o profeta, o sacerdote Eli. Deus tinha dado dons para esse homem, para que ele pudesse exercer e entregar esses dons no seu ministério sacerdotal. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, toda vez que Deus levanta um homem ou uma mulher de Deus para estar à frente, seja de uma igreja, seja de uma responsabilidade espiritual, Deus não coloca um homem liso, sem nada. Eu nunca vi Deus fazer isto. Toda vez que Deus levanta um homem ou uma mulher de Deus, tenha certeza que automaticamente Deus capacita esta pessoa com algum dom, para que esta obra seja feita com uma excelência, seja feita de uma maneira que glorifique o nome do Senhor. Os dons espirituais são essas ferramentas
que o servo de Deus usa para produzir, sabe, para conduzir pessoas até o encontro com Deus, para que a obra do Senhor seja feita de uma forma maravilhosa. Eu tenho vários amigos pastores, evangelistas, missionários, e às vezes, quando eu fico olhando para esses homens e para essas mulheres de Deus, eu fico maravilhado com Deus, como alguns deles receberam de Deus alguns dons, que eu fico glorificando a Deus pela vida desses homens, dessas mulheres. Eu fico, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor deu esse dom maravilhoso para esta irmã, para este irmão, para esse pastor, para esse evangelista. Irmãos, eu nunca vi na minha vida nenhum servo do Senhor assumir uma responsabilidade sem nada. Os dons espirituais, eles nos são dados para isso. Não para você ganhar dinheiro com eles, não para você ficar famoso com eles, para colocar um outdoor dizendo: venha na nossa igreja, vê o grande profeta, o grande operador de milagres, sinais e maravilhas. Não é para isso. Os dons foram dados ao homem e à mulher de Deus para ser empregado no reino de Deus, na obra de Deus, em benefício das vidas. Dons espirituais são esses mecanismos que vem da parte do Senhor para nos capacitar, para nos dar condições de fazer aquilo que Deus mandou que nós venhamos fazer de uma forma bem feita. Por isso, toda vez que você que está aqui hoje, quem sabe, já recebeu uma responsabilidade da parte de Deus para fazer algo, tenha certeza, Deus, Ele não te deu ainda, Ele está te concedendo, está te preparando para que esses dons sejam empregados na obra do Senhor. E a Bíblia nos manda procurar esses dons. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 14, apenas o versículo 1, ele começa dizendo: olha, procurei com zelo. Procura com zelo. Procura com zelo os dons espirituais. Olha aqui que diz o apóstolo Paulo: olha, procure com cuidado. Zelo é cuidado, zelo é com cautela. Procure os dons espirituais. Significa que a obra de Deus é feita através dos dons. Deus dá os dons. Mas quando uma pessoa ela não está bem espiritualmente, ela despreza esses dons espirituais. É possível que você conheça pessoas que receberam muitos dons espirituais, já foram muito usados na obra do Senhor, já foram cheios do Espírito Santo, já abençoou muita gente. E infelizmente, irmãos, como é triste quando a gente já viu pessoas tão usadas por Deus com dons maravilhosos e que hoje já não são mais usadas porque elas desprezaram esses dons. Quantos grandes pregadores que possivelmente você conheça, que se você procurar hoje onde eles não estão mais na presença do Senhor. Quantos cantoras, homens que adoraram a Deus com uma voz linda, maravilhosa, e através das suas canções para Deus, milhares de pessoas se converteram ao Senhor, se aproximaram de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus foram usados com operação de milagres, com curas, e já oraram por tanta gente, e já houve tanto mover de Deus. Aí você procura agora onde eles estão, já não estão mais em lugar nenhum. Por quê? Porque desprezaram esses dons. O sacerdote, ele recebe esses dons, essa capacitação da palavra, de passar a palavra para o povo. Mas o que ele faz? A palavra já era muito rara, já não se pregava mais a palavra. Eu tenho muita preocupação quando eu entro numa igreja, seja para eu pregar, seja convite para conhecer, em que eu não percebo que a palavra existe ali, onde eu vejo muitos eventos, muitas coisas acontecendo, mas quando chega na hora da mensagem, na hora da palavra, é o tempo reduzido, o máximo possível. Eu já disse para vocês que eu já fui em lugares para pregar
que teve tanta coisa acontecendo, sabe? Pegaram uma programação para um culto de 2 horas, encheram este culto com uma programação tão extensa. Você viu tanta coisa, se valorizou tanta coisa, e quando chegou na hora da mensagem, alguém me disse ao pé do ouvido: olha, pastor, o senhor só tem 10 minutos, porque já estouramos a nossa hora, o nosso tempo está estourado. Irmão, você pode estourar o tempo com o que você quiser, com a programação que você quiser, mas não pode se estourar o tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter o seu tempo. E quando a palavra de Deus passa a não ter significância, importância a mais, significa que alguma coisa não está bem, porque não se despreza a palavra do Senhor, não se despreza a mensagem, a pregação. Eli já não estava mais preocupado em pregar a palavra, ensinar a palavra. Por isso, qualquer outra coisa que viesse para ocupar esse tempo, porém ele tanto fazia. O povo já não ouvia mais Deus. Eli já não tinha mais visões das coisas celestiais. Isso é triste. Pior que o versículo 2, se você der uma olhadinha aí de 1 Samuel capítulo 3, o versículo 2 nos traz uma revelação que diz assim: olha, que ele já estava, certa noite, ele que estava quase cego. É o início do versículo 2 de 1 Samuel capítulo 3. Certa noite, ele que estava quase cego. É claro, queridos, que o texto aqui não está se referindo a uma visão, o texto aqui está se referindo a uma deficiência visual, porque este homem neste período já tinha 98 anos. O texto se refere no sentido literal. Já estava quase cego, literalmente, já não enxergava mais nada. Mas no fundo da verdade é que espiritualmente ele já estava cego. Ele estava quase cego fisicamente, mas inteiramente cego espiritualmente. Quando você começa a estudar essa história, você vai ver que os filhos dele, que eram 2 sacerdotes no templo do Senhor, que eram Ófni e Finéias. A Bíblia diz que quando a comida estava sendo feita ali, e a primeira parte normalmente era retirada como oferta para o Senhor, o que é que esses 2 faziam? Ele pegava ali um espeto, ele pegava ali um garfo grande e tirava primeiro para ele, depois que podia servir aquele restante para o Senhor. A Bíblia diz que estes 2 sacerdotes, Ófni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote ali, que eram homens que foram colocados ali para ajudar o pai do ministério sacerdotal, para ajudar a conduzir o Senhor, sabe, as pessoas a Deus. Esses homens já estavam se prostituindo, colocando prostitutas no templo. Irmãos, Eli sabia disso tudo e já estava cego, já não conseguia mais trabalhar essas questões. Esta é a pior cegueira. Não tem cegueira pior do que a cegueira espiritual, quando não se consegue ver mais o agir de Deus, o mover de Deus, a unção de Deus no meio do povo. Quando você já não consegue ver Deus mais agir na sua vida, isto é preocupante. Já contei a história aqui de um amigo meu, lá de Caxias, que odiava evangélicos. Todo domingo pela manhã, a igreja de um pastor amigo meu, que Deus já recolheu, o pastor Agostinho, eles faziam evangelismo ali, naquele bairro ali de Caxias. Toda manhã, a igreja inteira saía evangelizando, ocupava todas aquelas ruas ali. Só que havia uma rua que os irmãos, eles passavam do outro lado, não passavam naquele lado da calçada, porque havia um camarada que ele odiava crente, odiava evangélico, ele não suportava. Ele sabia que todas as manhãs, na rua dele, aquele grupo passava evangelizando. Então ele rapidamente ia para a cozinha, colocava lá um caneco deste tamanho de água, botava para ferver, e quando a água estava borbulhando, fervendo, que ele ouvia as vozes das pessoas passando, os irmãos evangelizando, ele lá do outro lado do muro jogava na rua para queimar os irmãos. E por muitas vezes, irmãos,
Pessoas, irmãos em Cristo, saíram queimados, cheios de bolhas, porque ele jogava aquela água fervendo, porque ele não suportava a crente. A esposa dele, por muitas vezes, tentou segurá-lo, disse: não faz isso, você está errado, você está fazendo a coisa errada, eles são evangélicos, não faça isso. Ele dizia: mas eu não gosto de evangélico, eu não suporto o crente, eu odeio o crente. Mas um dia ele fez uma festa na casa dele, como sempre, ele reuniu os amigos. E ele foi lá, quando estava preparando o churrasco, botou um monte de cerveja no freezer, lá no seu freezer da sua geladeira. Os colegas estavam sentados à mesa, ele já estava servindo carne, o churrasco à mesa. E alguém falou assim: fulano, pô, então pega aquela cerveja geladinha lá, pega aquela cerveja. Então, espera aí, só um minutinho. Foi lá, abriu a geladeira, abriu a tampa da geladeira, e quando ele bota a mão na garrafa de cerveja, ela explode no seu rosto. Os cacos de vidro furaram, vazaram os seus 2 olhos. Ele começa a gritar, com seus olhos vazando, ensanguentado, dizendo: eu estou cego. E então pegaram ele e levaram ele para o hospital. Antigamente havia um hospital no centro de Caxias chamado Hospital Duque de Caxias, e levaram ele para lá. No Hospital Duque, ele estava com as suas vistas, com o seu rosto enfaixado. E então o médico disse, o oftalmologista disse: olha, infelizmente fizemos de tudo, mas não conseguimos salvar a visão do seu esposo. Seu marido está cego. 2 cacos de vidro vazaram os seus 2 olhos, vazaram as suas córneas. Aquele homem agora está naquele leito, com seu rosto enfaixado, cego das 2 vistas. E ele então começa a falar: meu Deus, e agora? Minha vida, o que vai ser? Ele começou a ficar no estado depressivo, porque era uma pessoa muito dinâmica, era um homem muito trabalhador, era uma pessoa que gostava de fazer os seus trabalhos na sua casa, na sua empresa, era uma pessoa que sempre estava fazendo alguma coisa, mas agora ele está cego em cima de uma cama. E uma dessas vezes que ele estava muito deprimido, se sentindo inútil, porque agora não teria que depender de alguém conduzir para algum lugar, de uma bengala, agora a vida dele ia mudar totalmente. Pela manhã, entra um grupo naquele hospital para evangelizar. E esse grupo, ele estava orando por vários pacientes que estavam nos leitos ali, e de repente alguém disse: vamos nesse leito aqui, vamos terminar aqui a oração. E vai ali o pastor Agostinho, junto com alguns irmãos que foram queimados por aquele camarada que está ali naquele leito, que jogou água quente. Então o pastor Agostinho, com aquele jeito carinhoso dele, disse assim: meu querido, desculpa se eu vou atrapalhar o seu descanso, mas nós estamos aqui nesta manhã orando pelos pacientes, orando para que pessoas sejam visitadas por Deus. Eu só aceitaria uma oração. E ele então ouviu aquela voz. Ele disse: eu conheço essa voz, eu conheço. Ele disse: mas de onde? Ele falou assim: onde é a sua igreja? Ele disse: a minha igreja em tal local, na Vila São Luís, em Caxias. Ele falou: mas eu moro lá. Ele disse assim: mas que rua? Ele disse que é na rua tal. Ele disse: eu moro numa rua do lado. Eu sou aquela pessoa que joga água quente em vocês. Jesus. E o pastor disse: não importa, meu irmão, eu estou nesta manhã, eu quero orar, se o senhor me permitir. Ele disse: eu quero oração, eu preciso de oração. E naquela manhã, o pastor Agostinho, junto com os irmãos, oraram por aquele camarada com os 2 olhos vazados, com caco de vidro. E o pastor Agostinho falou assim: o senhor aceita Jesus? Quer aceitar Jesus hoje como teu Senhor e Salvador? Ele disse: claro que eu quero, é o que eu mais quero, porque nesse momento que eu tive as minhas vistas vazadas, eu me arrependi de tudo que eu fiz. Eu percebi que eu fui um tolo, que eu queimei os irmãos, vocês com água quente. Eu fui um idiota, mas hoje eu estou com sede de Deus e eu quero conhecer esse Jesus. Então, pastor, pode botar a mão na minha cabeça, ora por mim. O que eu faço para eu aceitar Jesus? Ele disse: está confessado como Senhor e Salvador. E aquela manhã esse homem aceita Jesus. Ele passou 2 meses no hospital, ele retorna para casa, continua cego.
Mas mesmo na igreja, ele ia, não perdia um culto. A esposinha dele ia, levava, botava, ele pedia para ficar logo na frente. Mas ele cego, observe, ele cego, ele falava: pastor Agostinho, quando é que vai ter evangelismo? E o pastor falava: vai ter tal dia, eu posso ir com vocês? Pode? Então enchia a mão dele de panfletos, e ele, sabe, ele mesmo cego, andando, distribuía um panfleto, distribuía outro panfleto. Ele falava assim: se alguém quiser uma oração, eu sou cego, mas eu não sou mudo, eu posso orar. E muitas pessoas iam à frente e recebiam oração, e Deus foi abençoando este homem. Ele começou a estudar braille, começou a manifestar teologia em braille, ele se tornou um pastor, foi ungido como pastor na igreja do pastor Agostinho. Aleluia! E eu estava num culto lá, e eu estava do lado desse homem, e eu cheguei para ele e falei assim: pastor Luiz, me diz uma coisa, se Deus nesse momento quisesse fazer algo por você e dissesse: Agostinho, Luiz, me pede alguma coisa que eu faço, o que o senhor pediria para ele, pastor? Ele disse para mim: pastor Paulo, tenha certeza de uma coisa, eu pediria muitas coisas para Deus, mas uma coisa eu não pediria, eu não pediria para enxergar de novo, porque foi ficando cego que eu vi Jesus, foi ficando cego que eu vi Jesus. Entenda uma coisa, tem gente que era fisicamente cega, mas espiritualmente enxerga Jesus. E tem gente que é cega, sabe? Enxerga, mas não consegue ver Deus. Entenda, este homem aqui, que eu acabei de falar dele, que foi o sacerdote Eli, esse homem estava quase cego, fisicamente falando, mas há muito tempo já não enxergava mais a glória de Deus. Querido, em nome de Jesus, eu não sei qual é a sua condição espiritual nesta noite, eu não sei como é que está a sua visão espiritual, o que você vê de Deus, se você continua vendo a glória de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, não sei, mas você pode fazer essa avaliação. Avalie sua vida. Você continua vendo o agir de Deus, você continua vendo o mover de Deus na sua vida? Se você não vê, então fala: Deus, me ajude. Eu quero voltar a enxergar o Teu Espírito Santo agindo. Eu quero que esse dom maravilhoso, ou os dons espirituais, que sejam acrescentados, para que eu possa empregá-los na obra de Deus. Por isso, como eu consigo ver homens de Deus, mulheres de Deus, quando eles estão bem espiritualmente, quando os dons estão vivos, estão sendo usados. Observe, Eli já não enxergava mais nada. A palavra diz: e as visões não eram frequentes. Sabe o que significa isso? Que era uma vez ou outra. Ou seja, usado por Deus uma vez ou outra. Deus quer usar você sempre. Deus tem prazer de derramar sobre você os seus dons espirituais. Faça essa avaliação na sua vida. Terceiro e último: quando, pastor, como eu posso fazer uma avaliação e saber se eu estou bem ou mal com Deus? É quando nós banalizamos a presença de Deus. O versículo 2, a parte B, diz assim: onde estava a arca de Deus? Ou a sua Bíblia diga: a arca da aliança. Observe, a arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. A arca da aliança simbolizava, aonde a arca estava, significava que Deus estava presente. Esse foi o trato que Deus fez com o seu povo. Mas para Eli, o sacerdote Eli, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, a arca já não simbolizava mais nada. A arca era apenas um objeto decorativo. A arca é como se fosse um souvenir. Quando, de vez em quando, alguns amigos meus, algumas pessoas que eu conheço vão a Israel, muitos estão de lá bandeira, aquele menorá, que é o pequeno candelabro. Teve um amigo que foi lá e me trouxe uma moeda, um dinheiro lá de Israel, não dinheiro muito nada, só uma moedinha, não vale nada, mas me trouxe. Eu lembro de um irmão que há uns anos atrás, há muitos anos, ele disse, nessa época eu era diácono lá na Maranata de Caxias, ele falou: Paulo, eu vou para Israel, e quando eu vier de lá, eu vou trazer um presente que você vai amar. Ah, irmão, por que ela falou isso?
Eu nem dormia direito mais. Meu Deus, a irmã vai trazer um presente lá de Israel. Irmão, se eu falar isso para você, você vai imaginar um monte de coisas. E eu ia dormir pensando, o que é que ela vai trazer lá de Israel? O que é que vai ser? Eu pensei em muita coisa, irmãos. Eu pensei que ela ia trazer uma Torá, sabe, lá de Israel, em hebraico. Eu pensei que ela ia trazer uma bandeira lá de Israel. Eu pensei um monte de coisa. Vai trazer aquele candelabro dourado de Israel. Eu fui pensando um monte de coisas. Eu não pensava coisa, eu só pensava coisa grande. E eu pedindo a Deus para que passasse logo esse período que a irmã estava lá, e da Isabel estava lá em Israel, para que ela trouxesse presente. Eu lembro que chegou então no domingo, a igreja estava lotada, tinha umas 5.000 pessoas, e eu fiquei lá olhando. Eu quero ver a Isabel, eu soube que a Isabel chegou, a Isabel está aqui na igreja, e eu fiquei olhando, procurando, até que eu vi a Isabel naquele mar de gente, e eu cheguei para ela e falei: ô Isabel, paz querida, como é que você está? Ela: ô Paulo, eu trouxe teu presente. Eu falei: glória a Deus. Aí comecei, eu pedi logo: Deus, tomara que o culto acabe logo, porque eu quero receber esse presente. Ela trouxe lá na cidade santa de Israel, a terra do meu Senhor Jesus. Aí o culto acabou, e quando o culto acabou, eu fiquei igual criança. Sabe quando aquela criança fica esperando o presente, o brinquedo? Eu fiquei lá. Aí a Isabel falou: ô Paulo, vai lá, vou pegar lá no carro para você. Aí ela foi lá no carro, e eu fiquei para lá e para cá, irmãos. Mas até que eu estava com um problema, sabe? Ia para lá e para cá, esperando. Aí a Isabel veio, ela trouxe assim uma caixa, pelo tamanho da caixa. Eu falei: a caixa não é grande não, a caixa é pequena. Eu falei: não, mas às vezes os menores frascos têm os melhores perfumes. Eu falei: então, é pequena, mas pode pensar que é uma barrinha de ouro, né, irmão? E eu falei: pô, que... meu Deus. Aí a irmã trouxe a caixa e falou assim: ó, aqui, Paulo, é para você. Lembrei de você quando estava lá em Israel. Por que ela lembrou de mim? Porque eu dava estudo da história de Israel. Eu dava estudo de história de Israel 1 e 2. E ela foi minha aluna na classe de História de Israel por 5 meses ou 6 meses, não lembro. Então, irmãos, eu conhecia muita coisa, sabe? Eu falava muita coisa sobre a história de Israel, no período no Antigo Testamento, no Novo, detalhes ali. Então, na minha cabeça, eu ia trazer alguma coisa dentro daqueles assuntos que eu tinha traçado ali. E ela me deu aquela caixinha. Eu falei: não, a caixa é pequena, mas tem coisa boa aqui. Aí, irmãos, eu lembro que eu fiquei doido para abrir na igreja. Eu falei: não vou abrir. Sabe por quê? Porque se eu abrir aqui, um montão de invejoso vai ficar olhando, vai querer também, vai falar: Isabel, você não trouxe para mim. Eu vou deixar para abrir em casa. Aí, irmãos, eu sabia, olha, observe bem, naquela época eu não tinha carro, né? E a minha casa não era tão perto. E eu quero saber, eu falei: vou esperar longe, não, vou correndo para casa. E, irmãos, eu fui correndo para casa, eu esperei nem onde, que eu queria abrir aquele pacote. Então eu cheguei em casa, e eu fiquei igual uma criança rasgando papel. Aí quando eu abri a tampa, que eu olhei lá para dentro, era uma pedra. A irmã foi lá no Rio Jordão e trouxe uma pedra, uma pedrinha. Irmãos, olha, que vontade de lançar aquela pedra longe, irmãos. Eu falei: não é possível que uma mulher viaja milhares de quilômetros. Criou uma expectativa tão grande no meu coração para trazer uma pedra. Pedra é pedra em qualquer lugar, irmãos. Em qualquer lugar pedra é pedra, só se for na lua. Mas se for na terra, em qualquer lugar é pedra. Pedra não tem poder para nada, não tem poder mais. É em Israel, e daí, meu irmão? É pedra. Quando eu vi Isabel, eu queria nem olhar para ela. Não é Paulo, falou para Isabel. Que hora começar? Eu falei: não, depois eu te falo, nem lembro mais. Irmão, eu falei: não é possível. Essa mulher cria uma expectativa. Entenda uma coisa, amados. Ofne e Finéias tinha não uma pedra no templo, num objeto qualquer decorativo. Eles tinham uma arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Era algo maravilhoso que estava no templo, sabe? Estava ali perto. O texto diz: onde a arca de Deus estava. Mas estes homens não faziam mais questão ou se preocupavam com a arca. A arca para eles era apenas aquele objeto
objeto ali, que estava ali, e só lembravam da arca quando iam para a guerra, e erradamente eles não tinham valor pela presença de Deus, que eles levaram a arca para a guerra, começaram a gritaram, sabe? E de repente as pessoas ouviram aquele grito, os filisteus ouviram e ficaram com medo do grito deles. E alguém disse assim: vem cá, vocês estão com medo dos judeus gritando, dos deuses deles, que derrotaram o nosso povo lá, alguns de nós lá no Egito? Não fica preocupado com isso não. Olha só, os filisteus vão falar assim: sejam homens, vamos lutar com eles. E foram lutar com o povo de Israel, venceram. A palavra do Senhor diz, depois leia o capítulo 4 aqui de 1 Samuel, que naquele dia 30.000 homens tombaram mortos, e o pior, a arca de Deus foi levada. Sabe por quê? Porque eles banalizaram a presença de Deus, eles não deram valor. Por causa dessa banalização, o sacerdote ali, quando soube o que aconteceu com Israel, que a arca foi levada, que seus 2 filhos foram mortos, ele estava sentado numa cadeira, o texto diz que ele cai para trás, bate com o pescoço numa pedra, e esse homem morre. Irmãos, toda vez que eu banalizo as coisas de Deus, nunca vou terminar bem. Qualquer pessoa que banaliza a presença de Deus, tenha certeza, não vai terminar bem. Valorize a presença do Senhor na sua vida. Valorize a oração, valorize o momento que você estiver com Deus, valorize, sabe, dê valor às coisas espirituais, porque coisas espirituais é para serem valorizadas. Então, terceiro, eles banalizaram. Como eu sei quando eu não estou bem, pastor? É quando a gente começa a banalizar, a não dar valor, a tratar de qualquer forma a presença de Deus. E a arca simbolizava isso. Termino aqui dizendo algo que é triste, muito triste, mas foi algo que aconteceu agora recente. Eu sempre passava perto da nossa casa, bem pertinho de uma igreja. Toda vez que eu passava ali, essa igreja estava cheia, lotada. Às vezes era terça, às vezes era quinta, sempre eu via muita gente. Eu sempre fazer uma campanha, mas aí estava sempre cheio. Um colega meu de lá, irmãozinho, me chamou e disse: tem como você levar uma mensagem lá para a gente? Normalmente, eu digo: não, claro, cara, eu vou sim, eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de ter comunhão com outros irmãos de outras denominações. Eu não sou exclusivista não, com certeza eu vou. Eu sempre falo, mas dessa vez eu não disse. Parece que dessa vez eu lembrei quando a Lília disse para mim assim: olha, para de ficar, não fica dizendo um simples sempre não, pensa um pouco, diz: eu vou ver as condições. Porque viu, você vai se comprometer, você não pode. Então não se compromete logo sem você saber se você vai ter condições. Por acaso eu lembrei dessa frase, desse conselho que a Lília me deu, e eu fiquei com isso em mente. E de repente, irmãos, eu não tive a mínima vontade de levar a mensagem. Deu uma frieza no meu coração, um desânimo. Eu não sinto isso, raramente eu sinto isso quando eu sou chamado para pregar em algum lugar. Mas quando se tratou dali, não sei, eu não senti a mínima vontade. Então eu cheguei para o irmão, eu disse: querido, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para uma próxima oportunidade, agora não vai dar para eu ir, tá bom? Passou a oportunidade, conforme for com Deus falar o meu coração, eu vou lá com o maior prazer, mas por enquanto deixa quieto. Passou-se um tempo, passando lá sempre, a igreja sempre cheia, dia de semana, sempre cheia. De repente eu passei lá, eu percebi que a igreja estava fechada. Eu até fiquei pensando: mas o que houve? A igreja é fechada. Em cima da igreja, um terreiro de macumba. O terreiro continuou aberto. E a igreja embaixo fechou. E quando uma igreja fecha, eu fico muito preocupado. Porque a grande verdade é que igreja de verdade não fecha.
ela pode até, digamos que amanhã a dona desse imóvel, que esse local aqui é alugado, diga: pastor, eu não quero que vocês fiquem mais, porque eu vou alugar para outros. Então o que vai acontecer? Esse lugar vai fechar como igreja. Mas não significa que a igreja vai parar de funcionar. Ela pode ir para o outro lado da rua, pode ir para baixo de uma árvore, mas a igreja continua viva. Ela pode não ter um espaço físico, mas ela vai continuar sendo igreja. Mas quando a igreja acaba, quando não tem mais, cada um vai para o seu canto, isso é preocupante. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E esta palavra é verdadeira. Eu me apoio nessa palavra, eu creio nessa palavra. Então, quando a igreja fecha, irmãos, tem alguma coisa errada. Eu fiquei tentando entender, mas eu não sabia o que aconteceu. Mas por acaso eu volto a me encontrar com esse irmão, que era de lá. Eu disse: amigo, vocês mudaram de endereço, foram para outro local? Porque já passei algumas vezes, eu percebo que a porta está fechada e o letreiro já até foi arrancado de lá. Vocês estão aonde agora? Ele disse: pastor, em lugar nenhum. Eu falei: mas como não? Como não? O que houve? Vocês não tiveram dinheiro para pagar? Passou a fase financeiramente difícil? Não, pastor, não foi nada disso. A igreja acabou mesmo. Cada um foi para um lado. Eu falei: cara, então me ajuda a entender. Porque eu sempre prego que a igreja não acaba. A igreja pode sair do lado A, vai para o lado B, mas a igreja ela continua viva. O Espírito Santo continua atuando. O que houve? Ele disse: pastor, o que aconteceu é que a liderança pegava qualquer um e botava no altar. Era revelação, era profecia, e isso é verdade, que eu passava lá, tinha fila, eu não sabia que fila era aquela, era fila para ter revelação, para ter profecias. Então ficava ali um profeta trazendo um monte de revelações para entregar para agora você agora vem cá, minha irmã, é isso aqui. Eu falei: meu Deus, fazia fila para fazer entrega de profecias, de revelações. A igreja funcionava assim. Era só profecia e revelação. Eu falei: palavra. Ele disse: pastor, quando eu te chamei para pregar lá, é porque lá não tem palavra, não se pregava. A palavra é curtir, e muitas vezes é a palavra tendenciosa, exatamente para aquilo ali que o pregador queria. Não nos levava à presença do Senhor, não se valorizava a pregação. Pessoas que não tinham nada com Deus, estavam lá entregando revelação, e quando você entrava no Face, a pessoa estava enchendo a cara, gente fumando, gente fazendo não sei o quê, e quando você vai na igreja, você estava lá entregando recado. Eu chamei o meu líder e falei: isso não vai dar certo, vai dar problema. Ele disse: deixa quieto, eu sou líder, eu sei o que faço. Mas eles fizeram um retiro, levaram várias pessoas para o retiro. Que eu vou falar para você, pode parecer a coisa mais absurda que você vai ouvir nesta noite, mas eu vou dizer para você o que eu ouvi de alguém que estava no retiro e que fazia parte dessa liderança. Ele disse: pastor, uma menina no retiro, ela foi abusada por 7 homens diferentes, no retiro espiritual, onde a prostituição foi regada, onde o diabo atuou com uma fúria. Irmãos, em nome de Jesus, quando se banaliza as coisas de Deus, quando se autovaloriza demais coisas que tem que ter um crivo bíblico, sabe? Quando você não dá mais valor para as coisas do Senhor, se prepare que qualquer desgraça pode acontecer. Por isso, a igreja foi pulverizada e a macumba continua lá. A macumba está lá. A macumba em cima, embaixo era a igreja. Vamos colocar em pé, por favor.